boa tarde. É uma honra e um privilégio estar convosco aqui. Dizia há pouco, o Padre Cobrinha que é o culpado de eu estar aqui. Muito ele me convenceu. Porquê? Porque apesar de, enfim, todos me conhecem razoavelmente, enfim, quem trabalha na televisão corre esse risco de ser razoavelmente conhecido, e todos sabem que tenho uma forte ligação à realidade e à dinâmica religiosa. Sou cristão, sou católico, toda a gente sabe disso e eu nunca o escondo a ninguém. Mas esta realidade da escola católica é, para mim, relativamente estranha. Não estou propriamente ligado a esta dimensão, a estes dinamismos da escola, embora estando ligado a uma instituição, e é por via dessa instituição que estou aqui, não estou aqui enquanto jornalista, embora esteja ligado a uma instituição, a uma misericórdia, que tem também uma forte componente de ensino, obviamente ensino com inspiração cristã, como não podia deixar de ser, mas esta realidade sempre não foi propriamente as dimensões que eu tivesse assumido com grande preocupação. Possivelmente porque, e agora lembrava aquilo que o Fernando dizia, possivelmente porque nunca fui capaz de relacionar a dimensão do ensino e a preocupação com a educação, assim de forma muito clara, à dimensão social. E se calhar traz-nos também já aqui para o tema desta mesa. Escola católica, necessidade ou luxo? Para já é um luxo termos estes 4 intervenientes para connosco refletirem sobre este assunto. E logo aí podemos definir o que é o luxo, quer dizer, quais são os critérios para nós definirmos o que é um luxo. Mas antes disso, deixem-me dizer que é também uma honra estar aqui no Colégio São João de Brito. Eu aprendi uma coisa sobre a escola católica, desmontei o mito, quando aqui há uns anos, aí sim como jornalista, vim cá fazer uma reportagem, quando se começaram a conhecer publicamente aquelas listas dos resultados e as hierarquias das escolas com melhores resultados. E houve um dos anos em que aqui o Colégio São João de Brito foi o colégio com melhores resultados, daquelas hierarquias que nós sabemos que não têm de ser levadas a sério, porque aquilo é tudo muito ambíguo e as realidades não são semelhantes. Bom, não vale a pena entrar nesse pormenor. Mas, naquela altura, como era uma novidade, eu vim cá, viemos todos ir fazer reportagens. E então viemos no meio de um turno de aulas de manhã. Já não me recordo como é que se chamava o antigo diretor, era o padre... Ajudem-me. Padre Amadeu. E então vim com o Padre Amadeu, demos umas voltas a fazer umas filmagens e fomos ao pavilhão desportivo. Estava a haver uma aula de educação física, numa escola católica. E era uma aula de educação física, diria, com muita liberdade, em que as raparigas e os rapazes estavam em relação... sem qualquer tipo de preconceito na relação física, uma coisa muito interessante, ali todos na brincadeira. E um colega meu, que não tinha a visão das coisas assim de forma muito aberta, disse-me assim, mas elas e eles juntos numa escola católica. E o Padre Amadeu ouviu. E disse-lhe, é assim que nós damos educação sexual. Portanto, nunca mais me esqueci que a educação... Estás-te a rir, é verdade. Portanto, nunca mais esqueci que a educação física pode ter uma boa componente também de educação sexual. Aliás, a educação sexual, como nós chamamos, é transversal, vai à história, à filosofia e essas coisas todas. Bom, portanto, tem uma história muito engraçada que conto aqui com saudade do Padre Amadeu, muito engraçada. Bom, escola católica, necessidade ou luxo? Pode ser, de facto, pode ou não ser uma necessidade, nós sabemos, e pode ou não ser um luxo, isso depende sempre do ponto de vista. Aliás, nós estamos diante... Quando falamos de escola católica, estaremos sempre diante de uma identidade. De uma identidade. E também podemos aqui definir, mas de que identidade falamos? Do que falamos num tempo que é muito marcado pelo cruzamento de experiências, também ao nível religioso, de experiências religiosas. Nós sabemos que a vivência religiosa, seja ela na baliza do catolicismo, seja fora da baliza do catolicismo, não é uma experiência estanque, já não vivemos em armários, em que abre-se o armário, sou católico, fecho o armário, deixo de ser católico. Ou mesmo dentro do catolicismo, abro o armário, sou desta seita, fecho o armário, sou da outra seita. Isso já não funciona assim. Nós sabemos que cruzamos todos nós experiências, também no campo do religioso. Por isso, a definição da experiência religiosa
também no catolicismo, e esta semana tivemos a apresentação de um livro que reflete precisamente essa diversidade, o Portugal Católico, não é uma experiência em uníssono. Portanto, até ao nível da educação, falarmos numa escola católica e na identidade católica, temos de presumir que estamos aqui num vasto campo de experiências, não é? Eu tinha aqui umas coisas para dizer, não vou dizê-lo porque senão roubo tempo às pessoas que verdadeiramente estão aqui para falar, depois no fim, se for o caso, isso diluei. Eu passo já a palavra, a partir deste input e desta provocação, aos nossos oradores, e ao primeiro deles, vamos fazer aqui para vocês se guiarem também. Não vou apresentá-los, vocês têm este formulário muito bem feito, até com coisas a mais, acho que pelo menos da minha parte tem aqui coisas a mais, muito bem feitinho, sabem quem são as pessoas que aqui estão, pronto. Portanto, não vale a pena estarmos a perder tempo com isso. Fernando Adão da Fonseca, economista, por favor. Muito bem. Bom dia. Bom dia. Muito obrigado pelo convite que me fizeram, mas como o tempo é muito curto, segundo aquilo que me disseram, eu vou passar imediatamente àquilo que queria, repartir convosco. Algumas daquilo que eu tenho vindo a pensar ao longo do tempo sobre este tema, não sobre tudo, porque senão nem sequer 2 horas chegaria, nem mais, sei lá, não é? Vou apenas tocar em 2 ou 3 coisas, chamar a atenção, eventualmente, dizer uma ou outra coisa que possa levantar, algumas dúvidas ou questões que eu tentarei esclarecer, se for o caso disso, depois na segunda parte. Reparem que este painel aqui, que é a Escola Católica, uma necessidade ou um luxo, se insere nas jornadas a Escola Católica um presente com futuro. E esta palavra futuro aqui é muito importante, porque eu vou falar mais sobre as necessidades do futuro. E porque é que no futuro é tão importante poder haver escolas católicas quando há famílias que sejam católicas. E quando há famílias que sejam católicas e que queiram que a educação seja feita com valores católicos, que possam exigir, bem, como foi feita em 75, e foi aqui já referida, exigir que toda a gente tenha acesso a uma escola com valores católicos. Não é uma questão puramente de preferências, é uma questão de cidadania. E eu queria chamar a atenção para isso. Nós estamos, digamos, numa luta que é um combate civilizacional. E eu considero que, embora eu seja economista, virei-me aqui há uns anos já para a questão da educação, porque considerei que todos os problemas económicos existem e continuam a existir. Mas verdadeiramente o mais importante, eu repito, o mais importante é a questão da educação. E há muitos anos que eu previa que a perda de valores na educação acabaria por terminar em muito daquilo que nós assistimos hoje em dia nas nossas sociedades. E, portanto, antes de falar um pouco sobre o futuro e da necessidade do que é que deve ser a escola do futuro, eu iria fazer 2 ou 3 referências à escola do passado, mais para contraste, mas muito rápida. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade em perceber isto, porque olham para o passado e dizem: mas o passado permitiu existir a educação obrigatória e gratuita a todos os cidadãos. Eu não sei bem se é assim, quando a gente analisa aquilo que acontecia até em Portugal, até digamos, os jesuítas, já foram ter aqui presentes, foram expulsos. O que é que se verificava em Portugal, não é? Mas dou perfeitamente de graça essa ideia de que o ensino tornou-se obrigatório e gratuito possível a partir dessa altura. E também veio facilitar, eu diria, veio impor que os currículos fossem feitos em função das necessidades do mercado das sociedades industriais do século XIX e do século XX. E aqui está uma grande diferença também, que é as necessidades do século XXI são completamente diferentes das necessidades do século XX. As necessidades de educação e de preparação das crianças e dos jovens para este século são completamente diferentes. Já não estamos a preparar pessoas para uma sociedade industrial,
para uma produção em série, mas para um trabalho onde a inovação torna-se crucial. E a inovação é feita por quem? Por pessoas, indivíduos, está bem? E não por estruturas. Embora, se forem enquadradas, melhor, como é evidente, e é importante que sejam enquadradas. Ora, eu vejo, digamos, que as escolas do passado tiveram gravíssimos deméritos. Um foi permitir o controlo político e burocrático do ensino. O segundo foi permitir que as escolas se tornem reféns de grupos que vêm veicular a sua ideologia, em alguns casos estranha, aos valores tradicionais que sustentam a comunidade em que se inserem. E isto é muito grave. Permitir que as escolas se tornem reféns, ou em primeira instância, apenas dos seus interesses particulares. Vieram facilitar as concepções totalitárias de educação, do tipo a República educa os cidadãos. Basta ir aos textos do século fim do século XIX, princípio do século XX, para se encontrar esta ideia de educação educa os cidadãos. Que ainda hoje há muita gente que pensa assim. Também, digamos, criou condições para desviar os recursos dos impostos das reais necessidades educativas das crianças e dos jovens. Para quem? Para os interesses das escolas. Para os interesses dos seus fatores de produção. Para legítimos. Mas as escolas não existem para si, nem sequer para os seus professores, que são essenciais para a educação. Mas existem para as crianças e para os jovens. Portanto, a escola do passado impediu a inovação, que impede da inovação, não é? Que existe ou que emerge da liberdade. É que liberdade significa competição. Sem competição não há inovação e sem inovação não há progresso. E isso também explica porque é que as nossas escolas, não é só aqui em Portugal, não é? As nossas escolas muitas vezes não evoluíram, não estão capazes de responder às necessidades do momento que vivemos. Permitiram também privilegiar as escolas estatais, garantindo alunos para as suas escolas e, portanto, não dando liberdade aos professores. Vieram também, portanto, a escola do passado e atual, no fundo, centralizar e burocratizar a gestão das escolas, dos currículos e dos docentes, transformando as escolas em repartições públicas. Permitir que os ministérios da educação sejam ministérios das escolas, saboreando, digamos, o sentimento de poder. Há aqui muito de jogo de poder. Ter o poder, digamos, que advém de controlar as escolas. Misturar o papel de garante do acesso a um direito da pessoa humana com o papel de fornecedor desse acesso. Aliás, contradizendo aquilo que está na Constituição da República Portuguesa. Misturar o papel de juiz da qualidade do ensino com o de réu dessa qualidade. E é evidente que juiz e réu não funciona bem. Ai do dia em que o árbitro seja ele próprio jogador, como isso acontece neste momento na educação. Em Portugal, em particular, que é o que nos preocupa. Tirando progressivamente os pais da educação dos seus filhos. Os pais cada vez mais sentem-se desresponsabilizados pela educação. De facto, é como se houvesse um portão e para fora do portão, os professores não querem saber, a escola não quer saber. Para dentro do portão, os pais não querem saber. E esta separação entre pais e professores, no fundo, quando falamos de escola, no ensino estamos a falar de professores, é gravíssima. Ora, quando nós olhamos para o futuro, temos que pensar, então o que é que deve ser? Não é? Então pergunta-se, mas o que é educar? Eu digo, temos que educar é capacitar a criança ou o jovem para a sua realização pessoal. Mas encontrar, digamos, o caminho de realização pessoal só tem sentido se for feito em liberdade. Liberdade entendida como capacidade de optar para a experiência da realidade que nunca cessamos de descobrir ao longo da vida. Não é algo que acontece num só momento,
digamos, a busca do caminho de realização pessoal é feita ao longo da vida e, portanto, feita em termos de decisão, que tem decisões que vão sendo tomadas ao longo do tempo. Por outro lado, exigirem liberdade exige que a aprendizagem seja feita em liberdade de aprender e de ensinar. Só assim, eu repito, só assim se impedirá que as crianças e os jovens se transformem em autómatos sem capacidade para entender o mundo. Sem capacidade de serem elas os autores do livro da sua própria vida. Com capacidade de não serem escravos do que os rodeia. Tipo verdadeiro catavento, consoante o vento que sopra. E que todos nós sabemos que é isso que está a acontecer hoje sistematicamente. Não é? Mas porquê é que é preciso haver a liberdade de aprender e ensinar nas escolas? Para que a escola possa ter uma proposta de ensino e não aquela que é imposta pelos poderes públicos. Para que a escola possa oferecer às crianças e aos jovens uma vivência coerente. Já vou explicar o que é isto. Que possa também dar aos pais, às crianças e aos filhos e aos jovens uma capacidade crítica. É que só assim, 5 minutos, está-me a dizer. Eu tenho aqui 18 folhinhas para ver se consigo ser mais rápido. Pronto, depois poderei desenvolver um pouco mais alguns destes pontos, porque são os 3 que eu acabei de referir. É necessário que exista uma proposta de ensino, uma vivência coerente e uma capacidade crítica. É que a educação só existe dentro de um quadro de cultura, numa tradição. A tradição de onde nasce a proposta de sentido. Mas uma proposta de sentido tem a ver com valores, sendo que os valores não existem desligados e isolados. Ora, um feixe coerente e equilibrado de valores são encontrados onde? E agora, pela primeira vez, eu estou a falar na escola católica. Mas isto que vou dizer, que eu disse até aqui, aplica-se a todas as escolas. Aqui, assim, uma feixe coerente e equilibrado de valores que nós queremos e são encontrados na mensagem de Jesus Cristo. Ora, cada povo, como é o caso do povo português, encontrou ao longo dos séculos, foi afinando a sua atitude orgânica face aos valores. Depois, o seguinte ponto que eu falei tinha a ver com a vivência ser coerente. É que um homem, ou uma mulher, enfim, no sentido genérico, realiza-se num encontro com os outros. Cada um é educado na sua vida pessoal e no confronto com as vidas reais dos outros. Ninguém se educa sozinho. Ninguém pode ser educado sem for em encontro com outros. Ora, uma educação faz-se dentro de uma experiência de vida, de uma vivência. E ela não é fundamentalmente teórica, é prática. Eu não posso deixar de citar, embora o tempo seja curto, uma mensagem do Papa Francisco, de 66, em que ele dizia o seguinte: na sociedade de hoje, lê-se na mensagem, um dos limites é aquele de ter pouca memória. Livrar-se como fardo inútil daquilo que nos precedeu, com consequências graves para as novas gerações que não podem crescer sem tomar decisões baseadas na história passada. Se eu não tenho referências, onde é que eu posso tomar decisões? Eu vou agora encurtar um bocadinho, usando a imagem de uma bússola. Se eu tenho uma bússola e eu primeiro não acerto o norte magnético, como é que depois eu sei se estou a caminhar para o norte ou para o sul? Eu tenho primeiro ter um norte magnético, seja qual for. Numa escola católica, o norte magnético é um determinado. Numa escola muçulmana, há de ser outro. Está bem? Mas tenho que dar à criança isto não sei se é um sinal para acabar. Temos um sinal para acabar. Mas eu preciso, digamos, a criança precisa de ter, digamos, uma história passada para poder decidir. E a verdade é que as marcas da presença de Deus, eu estou aqui a citar, embora cortando o nosso Papa Francisco,
As marcas da presença de Deus ao longo da história são inúmeras. Mas Deus não é uma recordação, é uma presença a ser acolhida sempre de novo. Finalmente, tem que existir capacidade crítica. Crítica no sentido de capacidade de discernir, não é? No termo grego. Não é? É que a tal proposta de sentido, é feita a um ser racional, que tem de ser capaz de julgar para realmente aderir a essa voluntariamente. A simples absorção de regras, orientações e valores não constitui ainda educação, por muito detalhada e profunda que seja. E isso hoje é particularmente importante na sociedade em que nós vivemos. Só quando questionamos essas ideias, as aceitamos ou recusamos, é que se dá a verdadeira absorção educativa. Mas eu não posso questionar nada se não tenho um termo de referência. Eu não posso saber se estou a caminhar para o oeste se não tiver o norte magnético bem claro. Ora, só pode haver verdadeira crítica quando há liberdade. E aqui está. Acabei. Pronto. Muito obrigado. Muito obrigado, Fernando, pela sua intervenção, para nos falar desta necessidade de liberdade de escolha também, na perspectiva do ensino, e entramos nesta mesa a falar da necessidade, não é? Mais do que do luxo. Bom, nós sabemos que ao nível da escola católica, até numa perspectiva missionária e de responsabilidade evangélica, será sempre uma necessidade dos cristãos e dos católicos, não há dúvida nenhuma. Agora, se entender o ensino católico numa perspectiva holística dos direitos e dos deveres de cidadania moderna, que é um grande desafio, do diálogo com a sociedade, atento aos sinais do tempo, ao que isso implica de mudança, de convivência, de mudança relacional. Portanto, um espaço disponível para essa diversidade. Então, eu diria que a escola católica tem uma responsabilidade ainda maior e a sua necessidade é ainda mais abrangente. Não é? Agora, a escola católica terá de assumir uma tensão inevitável, que é a tensão com esta sociedade diversa, da diversidade, não é? Que respira a vários pulmões. Mas pronto, lá iremos, se for caso disso, falar também sobre esse assunto. Essa é uma pergunta. Pode ser uma interpelação. Mas, Laurinda, muito obrigado pela tua presença. Também queria agradecer. Olhando aqui para o painel, eu acho que nós fomos chamados aqui para ser o olhar de fora. Não somos pessoas que lidam diariamente, que não estão dentro da estrutura da escola católica. Eu nem sequer frequentei uma escola católica, dou aulas e às vezes dou aulas ou cursos pontuais em escolas católicas e, portanto, penso que é o olhar de fora que nos é pedido e isso dá-me também um certo conforto, porque para saber exatamente aquilo de que vive a escola católica devíamos inverter e seriam vocês a dar testemunho e a dar de facto conta das boas práticas e daquilo que corre menos bem. Se calhar gostava de aproveitar as palavras do Sr. Nuno Brás, que gostei muito de ouvir e que disse coisas essenciais e tocou nos pontos-chave, e gostava de, se calhar, pegar nas palavras do Sr. Nuno Brás sobre a evidência daquilo que somos. Ou seja, a escola católica, acima de tudo, tem que ser um espaço de evidência daquilo que somos, de quem somos em relação a Cristo, e que isso também tem que se tornar evidente para fora. E contava a história do Nuno Archer, se calhar alguns conhecem, há um par de anos, talvez um bocadinho mais, aconteceu uma tragédia muito grande numa escola muito difícil aqui na periferia de Lisboa, uma escola da Apelação, em Camarate. Havia uma professora de religião e moral, portanto uma escola pública, uma professora de religião e moral que estava à espera de bebê e levou um pontapé na barriga de um aluno. Portanto, imaginam a turma, imaginam a tensão que foi, portanto foi uma coisa muito, muito dramática. E a pessoa que foi substituir esta professora foi um outro professor da religião e moral, que se chama Nuno Archer, a quem eu presto a maior das homenagens, porque é uma pessoa absolutamente extraordinária, com um low profile, como se costuma dizer em inglês, mas de facto uma pessoa com uma quietude, uma capacidade de reflexão e também uma capacidade de dar testemunho cristão. O que é que aconteceu nesta escola? Aconteceu que
veio o professor Nuno e não só conseguiu conter aquela turma, como ao fim do ano letivo havia uma fila de alunos para se inscreverem nas aulas do professor Nuno Archer, que era da religião e moral, onde, e nós sabemos a dificuldade que há hoje em dia em dar a religião e moral e chamar a uma cadeira religião e moral. E, portanto, conto esta história porquê? Porque acho que esta história diz sobre a evidência de quem somos, a quem é que nos referimos e como é que podemos funcionar num contexto católico, numa escola católica, numa escola pública que nem sequer é considerada uma escola católica. E o que é que o Nuno fez? Fazendo aqui uma decriptagem, descascando aqui um bocado, o que aconteceu foi... O Nuno fez aquilo que eu acho, ele nunca falará disto assim, mas eu acho que ele fez como Jesus. Ele fez como Jesus. Ele chegou, e tal como Jesus, ele não se pôs a fazer perguntas e a fazer grupinho à parte. Tu e tu portaste mal, portanto, tu vais já para ali, tu já te confessaste, já foste fazer isto, já foste... Não, ele chegou e tentou perceber, tentou acolher e perceber, sem julgar, sem condenar à partida, perceber quem é que estava ali. E quem estava ali e soube captar a atenção, e aqui eu abro um parênteses porque é muito interessante esta escola, a pedagogia cristã, e ao mesmo tempo também uma só olhar para há 2000 anos e perceber que Nossa Senhora, há uma imagem muito bonita de Nossa Senhora a aprender a ler com Santana, a sua mãe, e depois também temos muitas imagens de Jesus que lê na sinagoga, de Jesus que escreve na areia, quando estavam a tentar condenar a mulher adúltera, e ele escreve no chão. Nós nunca saberemos exatamente o que é que ele escreveu no chão, mas escreveu, convocou ao conhecimento, à razão, e não só ao sentimento, porque o sentimento ali era apedrejar. E o que o Nuno fez na sala de aula é exatamente isso. Ele convoca à razão, convoca ao coração, mas convoca à razão, convoca ao conhecimento. E há quem diga, alguns exegetas dizem que Jesus escreveu no chão alguns pecados e pecadilhos que nós achamos que nós não matamos, nós não roubamos, mas depois e a inveja, e a desconfiança, e a falta de solidariedade, e aquilo que nós achamos que são pecados menores. Então, se Jesus de facto escreveu isso no chão, e revelou que sabia escrever, sabia ler e escrever, isso ajudou a olhar e ver, realmente eu não faço isto, não mato, não roubo, mas se calhar tenho algum destes pecados, e cada homem largou a sua pedra e foi-se embora. E eu acho que o Nuno terá feito qualquer coisa muito parecida com o que Jesus fez na altura, terá feito naquela sala de aula, porque é impossível que ele não tenha feito isto, é impossível que ele não tenha convocado, de alguma forma, aqueles alunos tão agressivos, tão... Não sei se são as famílias que são disfuncionais, se é a escola que é disfuncional, são os tempos que correm que são disfuncionais, mas de facto há alguma coisa que este homem fez para convocar os alunos, convocar a atenção, acolher de forma cristã, católica, e aqui vou abrindo outro parênteses que é para dizer, tem que haver, a escola católica tem que se notar que é católica, tem que haver a coerência nessa missão, nesse projeto, e tem que se notar, tem que saber, tem que ser uma evidência para fora. E, portanto, voltando à sala de aula, o que este professor fez foi restabelecer uma ordem, acolher e tentar perceber e dar uma nova... E criar ali o homem novo também. E criar ali o homem novo que a partir do homem velho, que eram aqueles alunos não só indisciplinados como ultra-agressivos. É das histórias mais dramáticas que eu ouvi, é um aluno dar um pontapé na barriga de uma professora que está à espera do bebê. E, portanto, isto é uma coisa muito, muito dramática e que parece sem solução. Parece que só vai lá com processos disciplinares, com grande autoridade, mas não, pode lá ir à maneira de Jesus. E, portanto, esta história para mim serve muito para perceber também qual é a missão educativa das escolas católicas e como é que nós devemos fazer ou esperar da escola católica. O que é que devemos esperar? Devemos esperar, primeiro, a base disto tudo, assim, uma espécie de se tivéssemos avalado uma pizza, não há pizzas sem base, e, portanto, se não seria uma salada ou outra coisa qualquer, mas a base disto tudo tem que ser o acolhimento, a confiança e a evidência do método. Depois tem que haver a coerência nesse método. Temos que ter a coragem para a coerência educativa dentro de um projeto católico cristão lá está, a volta às suas palavras, mas a culpa é sua, porque falou muito bem e estendeu muito bem tudo o que era preciso estender. E, portanto, formar um Cristo no outro.
E formar um Cristo no outro como? Dando uma matéria, mostrando um PowerPoint, ou pelo exemplo, ou por dar a conhecer. E nós sabemos que amamos mais, seguimos melhor aquilo que conhecemos melhor. E, portanto, aí também estamos sempre entre o conhecimento, a razão e o coração. Aderimos àquilo que conhecemos e, portanto, aí esta necessidade básica de uma escola católica formar cristãos, e à maneira de Cristo, parte disto, parte do exemplo. Portanto, a escola católica tem que se notar que é católica, tem que haver um projeto educativo, uma missão educativa que é católica, tem que haver a coragem da coerência, tem que haver uma convocação também de famílias e pais e perceber se os pais e as famílias estão interessados neste projeto ou se estão só interessados, porventura, na tal excelência académica. E há bocado alguém, o padre José Frazão, logo ele, pôs a questão também no ponto da elite, estamos só a fazer igrejas católicas para elites, e é importante que não estejamos a fazer igrejas católicas para elites, e sobretudo é importante que, tal como nesta sala de aula com o professor Nuno Archer, ali havia o abandono escolar e havia o insucesso, mais insucesso do que aquilo é impossível, mas acho que a escola católica, não sei, isto é uma pergunta que deixa, assim, uma espécie de um prego na ferida, é: a escola católica está preparada para lidar com o fracasso, com a inclinação ao abandono escolar, com as más notas? Não sei porque nesta exigência de excelência académica, muitas vezes não se pode perder tempo com os maus alunos, ou com os alunos que chegam e que são altamente perturbadores. E, portanto, aquilo que numa escola pública tem que acontecer, tem que substituir um professor, tem que vir outro professor, tem que restaurar a ordem, não sei se acontece na escola católica. Portanto, não estou a julgar ninguém, estou só a fazer uma pergunta em alto, porque não sei se há tempo, se há espaço, se há circunstância para estas questões do insucesso escolar. Há bocadinho o Fernando Adão da Fonseca falou a escola muçulmana. De facto, a escola católica, tal como a escola muçulmana, tal como uma escola budista, se eu optar por pôr o meu filho numa escola budista, eu espero pelos ensinamentos budistas. Não vou lá só pôr porque eles comem só, são vegetarianos ou não comem. Não é por aí, não é? Nós, se pomos os filhos numa escola budista, esperamos que venham os ensinamentos budistas, numa escola muçulmana que venham os ensinamentos muçulmanos, e numa escola católica que venham os ensinamentos católicos. Agora, como é que vêm esses ensinamentos? E aí também a viagem ao passado, se calhar, interessa-nos. Porquê? Porque no passado, e talvez ainda algumas franjas do presente, esse revelar Jesus e revelar Deus, às vezes, é muito intangível. Não se consegue tocar aquela realidade. E, portanto, há um descolamento, digamos assim, da realidade tangível, vivível, do cotidiano dos alunos e das suas famílias, porque ainda por cima as famílias hoje em dia são realidades ainda mais complexas, algumas mais disfuncionais, realidades completamente novas que estão a emergir. E, portanto, tínhamos que ver como é que nós transmitimos, como é que nós revelamos Jesus, como é que nós falamos de Deus a estes alunos. Por imposição? Ou por exemplo, e aí eu iria àquilo que eu acho que corre também muito bem, e as boas práticas são muito boas para nós percebermos se aquilo corre bem ali, porque é que eu não trago para aqui, porque é que eu não adapto, não replico. Os centros universitários no país inteiro, e não são só centros universitários jesuítas, centros universitários e pré-universitários, ali dos adolescentes, grupos de jovens, acampamentos de verão, atividades de extraescolares, os escoteiros, há imensos grupos onde Jesus e Deus é revelado de uma maneira dinâmica, concreta, tangível e traduzível para o concreto da sua vida. Ou seja, eles conseguem arrasar a um Jesus, a um Deus que é um amigo, que o percebe, que o ouve, que tem a compaixão, que o leva até à confissão, que o leva à reconciliação. Se isto existe nestes centros, nestes núcleos, por que não ir ver, investigar, uma espécie de um Sherlock Holmes, e ver o que é que está a correr bem e onde, e depois tentar replicar isso. E ir buscar pessoas que são ou pilares, ou são referências, ou perguntar como é que chegaram lá. Eu acho que isso é capaz de ajudar também a reciclar o conceito de religião e moral, que hoje em dia já não é uma cadeira assim, já é uma educação cívica, mas depois nesta educação cívica também cabe a educação sexual. E eu falo, o meu filho teve uma experiência trágica, dramática, de educação sexual no Liceu Pedro Nunes, onde andou, onde chegaram 2 elementos do Ministério da Educação com 2 sacos de plástico, peço desculpa pela escatologia, mas foi o que aconteceu,
uns cheios de pénis de plástico, outros cheios de vaginas de plástico, separaram os rapazes para um lado, as raparigas para o outro, e agora os rapazes passaram a pôr, e as raparigas tinham que pôr preservativos naquela coisa, uma coisa absolutamente execrável. Eu acho que hoje em dia esta educação sexual já está um bocadinho menos excessiva e porventura mais calibrada, mas esta cadeira que se chama Educação Cívica, e acho que só se chama Educação Cívica, cabe tudo, cabe a educação religiosa e cabe coisas destas, não é? Portanto, talvez eu dissesse e deixasse como olhar de fora, talvez ver quais são as boas práticas, uma coleção de boas práticas, uma coleção de más práticas também para não cair na tentação ou no erro de as reproduzir, ver o que é que está a correr bem, ver o que é que pode ser replicado e, sobretudo, ver como é que nós estamos a falar de Cristo nas escolas católicas, aos pais, às famílias e aos alunos. Porque quando se fala bem de Cristo e quando se revela o verdadeiro Deus e o verdadeiro Jesus, acontecem coisas como aconteceram na aula da professora Nuno Archer. Muito obrigado, muito obrigado pela honestidade que foi muito direcionada da Laurinda ao colocar-nos aqui diante de um cenário que tem de funcionar também como provocação, na minha perspectiva, para a reflexão que tem de se fazer. O que é a escola católica? Acho que é um debate que vocês, certamente, muito mais do que eu, já terão feito, mas a Laurinda, ao trazer-nos aqui ao traçar-nos aqui este perfil de escola católica, confronta aqueles que estão aqui na sala e os responsáveis pelas instituições de ensino católicas perante uma dimensão que não pode ser negada também, porque também é legítima a sua reflexão. Se o perfil, se o cenário que se pretende é este, temos de reconhecer como legítimo que o Estado entenda que, se calhar, não deve apoiar este tipo de estruturas de ensino. Temos de o entender como legítimo. Porque é um ensino claramente vocacionado. E bem, e com toda a legitimidade. Mas também temos de reconhecer, perante esta dimensão, como legítima a posição de um Estado que entende que não deve apoiar, em igualdade de circunstâncias com a escola pública, projetos educativos com estas circunstâncias. Repito, estou à vontade para o dizer, estou ligado a uma instituição de solidariedade, que tem uma escola de inspiração cristã, católica, que não tem nenhum contrato de associação, tem os contratos simples. Também trabalhamos estas dimensões, mas é uma escola que está aberta a toda a diversidade e pluralidade de experiências do religioso e de experiências sociais. Temos lá meninos que não são católicos, temos lá meninos muçulmanos, de vários estratos sociais, através de uma ginástica orçamental que se consegue fazer, é uma IPSS que consegue fazer isso. Questiono-me, ainda bem que pegaste neste assunto, Laurinda, porque nos traz aqui, se calhar, para uma coisa que é um murro no estômago, que nós temos de assumi-lo com toda a frontalidade. Questiono-me se o projeto de educação católica deve ser apenas um único projeto ou se permitirá esta e outras expressões de escola católica, caminhando para uma dimensão mais, como dizia há pouco, mais holística e aberta, onde se permite, se calhar, outro tipo de abertura de entrada e de acesso, onde o Estado, se calhar, não terá a legitimidade para dizer, perante esse cenário, eu não tenho de estar. Porque, às vezes, são argumentos que eu ouço de quem defende o papel do Estado e que entende que o Estado não deve apoiar as outras instituições de ensino, não públicas, dizer, entendo que o Estado não deve apoiar um ensino catequético ou um ensino religioso. É uma gafe, é um equívoco, que é tratar tudo como se fosse a preto e branco. E nós sabemos que a realidade não é preto e branco. Entre o preto e o branco há o cinzento. E isso é um caminho que se calhar teria de... É uma reflexão que eu deixo aqui. Eu caio aqui de paraquedas. É importante, de facto, a escola católica refletir sobre o que é que pretende ser. E no que é que pretende ser, que portas é que abre para ter mais ou menos legitimidade através dos seus projetos para reivindicar do Estado uma igualdade de tratamento em relação à escola pública. Peço desculpa mas ainda bem, Laurinda, que trouxeste este assunto, porque era importante termos se calhar clarificámos aqui algumas coisas. Bom, próxima intervenção. Claro, já sei que lancei aqui veneno, pronto, infelizmente. João Pedro Tavares, força. O João Pedro vai falar ali do púlpito.
Bom dia a todos. Como peixe fora d'água, preciso de um ecossistema diferente para poder falar. E quero saudar a iniciativa excepcional e fundamental e determinante e agradecer o convite, mas de facto devia pedir-vos desculpa pela ousadia de o ter aceito. Não o devia ter aceito, mas vou fazê-lo em espírito de serviço e apelar à vossa benevolência, e vou fazê-lo com toda a humildade. Vou pôr aqui a minha visão de gestor. Sou presidente da ASEG, Associação Cristã de Empresários e Gestores, e consultor por mais de 30 anos, e portanto vou fazer uma visão de fora, espero não muito distante daquilo que é a realidade, e tentar apontar alguns caminhos e tentar desmontar alguns aspectos fundamentais. E também ajudou-me a revisitar os meus critérios enquanto pai que optou por um colégio católico, na altura este colégio, e a revisitar esses critérios. Dizer-vos o seguinte: a mim foram-me colocadas duas questões, e não apenas uma. Uma é a escola católica uma necessidade ou um luxo, esta que está aqui, e outra, despertar as famílias cristãs para o direito de escolher para os filhos um projeto educativo cristão. E, portanto, eu vou tentar responder a estas duas perguntas o melhor que seja possível. E isto é um objetivo que vai para lá das minhas escolhas pessoais, porque eu tive o privilégio de poder fazer esta opção e de escolher uma escola católica para educar os meus filhos. Sendo que esse privilégio não é transversal a toda a sociedade e a maior parte das vezes por falta de meios. Relativamente à segunda pergunta, escola católica uma necessidade ou um luxo? Respondo de imediato. É uma necessidade não totalmente entendida e não endereçada, nem amplamente reconhecida por todos os intervenientes. Percepcionada, mas não suficientemente valorizada. Mas constitui um luxo, ao mesmo tempo, face à envolvente vigente à data de hoje. Portanto, a escola católica é uma necessidade e é um luxo. E não, alternativamente, uma coisa ou outra. Vou assentar a minha apresentação em 3 pilares: as famílias, as escolas e o Estado. As escolas católicas. E algumas das questões já foram lançadas. Qual é o carisma da educação católica e das escolas? O que é que as distingue de todas as restantes e as torna absolutamente únicas e insubstituíveis no valor que criam para todos? Como podemos despertar um direito de escolha às famílias? Como considerar essa possibilidade de escolha como um direito, quando hoje não é entendida dessa forma? Os consultores gostam de colocar questões, em vez de darem respostas, portanto vou por esse caminho. Estarão as famílias cristãs, estaremos nós despertos aqui nesta sala de que isso é um direito? Ou não? Ou estaremos adormecidos? Indiferentes. Eu resolvi o meu problema. A minha necessidade foi satisfeita. Como transformar uma possibilidade ou uma oportunidade, ao alcance de alguns, privilegiados, num direito de escolha que seja mais amplo e mais justo? Ou, resolvido o meu problema, satisfeita a minha necessidade, de que forma posso envolver-me e comprometer-me para que outros possam desfrutar do mesmo? Bastará às famílias só despertar esse direito? Será suficiente? Como incutir no Estado esse mesmo sentido de direito? E dizer-vos que não gosto por princípio e forma de estar na vida do caminho, vamos lá pedir ajuda ao Estado e resolvemos o problema, pois constituirá sempre a tentativa de uma subsidiação do caminho mais acessível. Ou há um caminho ainda mais curto, a culpa é do Estado, não é nossa. E assim caímos facilmente na desistência e na vitimização. Dito isto, quais são os desafios que se colocam a este triângulo: Estado, famílias e escolas? Para o Estado, reconhecer claramente que existe valor para todas as partes e comprovar isso. Para as famílias e cidadãos, um maior sentido de compromisso pessoal, de forma a promover maior justiça social, liberdade de escolha
e acessibilidade. Para as escolas católicas, quando falo de escolas católicas falo da Igreja, e aqui ponho todos em conjunto. Identificar claramente fatores de valor absolutamente indiscutíveis para a sociedade e para as futuras gerações. Vou voltar a estes temas mais adiante, mas antes disso vou dar uns passos atrás, com algum contexto. Procurarei fazer com toda a liberdade, de forma direta. Ao falarmos de educação, e num projeto educativo, estamos a falar sobre o tipo de sociedade que pretendemos, em que termos de identidade, e este é precisamente um dos maiores desafios. E, portanto, quando o Estado promove uma sociedade plural, nós queremos que promova o bem comum, a criação e justa distribuição de valor, a paz, a solidariedade, a dignidade das pessoas, a ética, que sejam práticas de vida. E estou a despir temas absolutamente religiosos, mas isto faz parte da nossa cultura de valores cristãos amplamente reconhecidas. E que estes valores sejam prática de vida. Alguns aspectos. Visão do economista. O desenvolvimento é essencial, já o disse o Fernando, para a prosperidade de um país. E a educação representa o lugar central, o ponto de partida, não um entre outros, mas o lugar central, o ponto de partida para esse desenvolvimento. Não me refiro ao ensino em sentido restrito, mas à educação em sentido mais amplo. Desde logo, na responsabilidade das famílias, estabelecimentos de ensinos, nas matérias curriculares, mas também no desenvolvimento de valores que promovam o jovem em todos os seus aspectos: físico, intelectual, emocional, cultural, relacional, social e espiritual. De uma forma inclusiva, para o exercício de uma cidadania responsável e ética. O propósito da educação é promover o desenvolvimento de cidadãos responsáveis. É um privilégio, ainda não um direito, a possibilidade que tive e que temos, enquanto família, de proporcionar aos nossos filhos um projeto integrado e integrador de desenvolvimento pessoal a partir da educação. Sabemos que aqueles valores que educamos em casa vão ser complementarmente educados no ensino e no estabelecimento. E esse é um dado fundamental para não haver uma divisão interna na própria pessoa. Relativamente ao Estado, se há aspectos em que o Estado deverá garantir a total proteção e suporte de indivíduos e famílias, por exemplo, na segurança, nas calamidades, nos incêndios, enfim, por aí adiante, há outras componentes em que a presença de outros parceiros, em complementaridade e até em substituição, em alguns casos, pode e deve coexistir. Se queremos contribuir para uma sociedade plural de respeito mútuo, esta possibilidade deve ser absolutamente natural. De outra forma, será uma imposição monocolor e unilateral. Infelizmente, as decisões a este nível são muitas vezes tomadas sem atender à criação de capital humano, mas com base em percepções e posições políticas ou por exercício do poder, sem se atender à destruição desse capital. Urge, por isso, medi-lo e comprová-lo. E neste aspecto, as escolas católicas, em unidade, têm um papel fundamental a desempenhar. Outro fato incontornável é que a educação no nosso país deve constituir-se um caminho de longo prazo, com objetivos claros e determinados, porque ninguém sabe o que é que vai ser daqui a 5 anos. Nos 20 anos de formação de um jovem, os programas sofrem guinadas não previstas e descontinuidades que são absolutamente inaceitáveis, muitas delas de resultados duvidosos. Não existe uma visão que seja integradora, num país que teve, nos últimos 40 anos, praticamente 30 ministros da educação e em que houve 12 denominações distintas para este mesmo cargo, em que cada um se sente com uma iluminação própria e única de desfazer e voltar a fazer à sua maneira pessoal, não respeitando um passado, caminhos feitos ou resultados alcançados. Como também aqui falamos sem dados reais e absolutos, e este é um aspecto absolutamente determinante, não temos condições de nos pronunciarmos extensivamente e taxativamente, de forma absolutamente definitiva e concreta, sobre o que representa ser o melhor e o bem maior. No entanto, fica a questão: como estabelecer uma relação a prazo que envolve sempre investimentos e, sobretudo, compromissos entre as partes, sem quebras a meio do caminho. Não é desmotivador o cenário, nem tão pouco empolgante. Pelo contrário,
mas é importante atender à realidade que nos cerca. Quanto às instituições e às escolas católicas, às quais junto também as famílias, direi o seguinte: os objetivos que estão subjacentes a uma educação católica devem ser absolutamente inspiradores, diferenciadores, únicos e nada modestos, representando algo de enorme dimensão e impacto para as pessoas, família e sociedade. E por isso mesmo devem ser desassombradamente anunciados. Escolher 12 homens como pescadores e cobradores de impostos, entre os quais se inclui um traidor, não foi modesto. Foi um ato de enorme ambição para transformar o mundo. Numa sociedade competitiva como a nossa, a finalidade da educação católica não é educar para ser primeiro, para ganhar, mas é ao contrário. É saber que perdendo ou morrendo se renasce para um bem maior e se pode ser feliz. É dando o melhor de nós mesmos, multiplicando talentos. É preciso conhecê-los, exercê-los e contribuir para um crescimento pessoal dos nossos jovens, complementando o crescimento com capacidades não curriculares, ditas não curriculares, formais e técnicas, como sejam autoestima, o erro como caminho integrante da aprendizagem, a verdade que unifica, a mentira que nos faz divergir, o espírito de iniciativa, o trabalho de equipa como forma de promoção de um valor coletivo e que constitui uma oportunidade para uma maior partilha. Fomentar a riqueza da diversidade cultural, social, geracional, mas também da opinião, de visão, de entendimento. O respeito pelo outro como caminho para o respeito pessoal. O serviço comunitário como forma de realização. A defesa da natureza como nossa casa comum. E com isto, por outro lado, contribui-se para a educação de seres humanos que estão disponíveis para pôr a render os seus talentos ao serviço do bem comum, da dignidade das pessoas, a contribuir para uma sociedade mais justa e a promover o respeito pela natureza. Em limite, a serem chamados à santidade enquanto adultos, ou enquanto jovens nesse caminho. Cabe por isso uma enorme missão aos educadores, que não se deverão deter apenas em aspectos curriculares, mas ir muito para além disso, no desenvolvimento do jovem como um todo. O desafio, já aqui foi dito, ensinem ao modo de Jesus. E que foi bem explicado pelo Sr. Dom Nuno. Outro aspecto absolutamente distinto para a análise, a visão de fora. É a visão entre oferta e procura. E como colocava o Joaquim, o que é a escola católica e referia os meus colegas de painel. E vou retirar aspectos contratuais que podem enviesar a análise, e depois estamos sempre a pensar nos contratos de associação e tudo isso. Vamos retirar tudo isso. Não existe um problema. Já que a oferta é, na maioria dos casos, comprovadamente considerada de excelência. E a procura acaba por ceder largamente essa mesma oferta, o que se pode comprovar pelo facto de que muitas instituições apresentam no início do ano letivo, candidaturas extensas de listas de espera. No entanto, poderá haver um notório desajuste entre os motivos de compra das famílias e aqueles que supostamente sejam os motivos subjacentes à oferta da escola católica. E que já referi anteriormente, na parte da sua missão enquanto escolas. De facto, muitas vezes as famílias buscam um ensino de qualidade, diferenciador, e que se pode até tornar aqui e ali elitista. Não é todos os casos. Podendo descurar-se outros aspectos que são diferenciadores de uma missão católica na educação, valores e integralidade, como cresce o jovem. Este é um enorme desafio de percepção para as nossas escolas católicas, que acabam por competir nos mecanismos instituídos de avaliação, vulgo rankings, que são notoriamente limitados naquilo que é o propósito que se coloca uma escola católica. Para estas, o desafio vai muito para além do ranking. Não caiamos nessa armadilha, não fiquemos reféns, como dizia o Fernando, porque os alunos não são atletas e os professores não são treinadores. Outro grande desafio que se coloca refere-se ao que é a gênese da identidade católica, que já aqui foi falado, e que é que de se colocar ao dispor e ao serviço dos mais protegidos e dos pobres, na sua realidade. De referir que são visíveis os esforços,
as iniciativas valiosas, inspiradoras, que acabam por funcionar, algumas como protótipos, e ajudam as instituições a cumprir, dentro das suas limitações materiais, a sua principal missão enquanto católicas. No entanto, este não é o centro, mas é algo que é feito adicionalmente. E não existem condições, claramente, hoje, para que façam parte de um modelo amplamente instituído. De forma a que as escolas católicas mantenham a sua atividade no mercado, é necessário que a sua mensagem seja percepcionada, entendida e aceite, devendo ser transmitida de forma absolutamente explícita e que no final resulte de uma decisão relativamente à atratividade daquilo que têm para oferecer. Famílias, ao buscarmos um modelo de escolas, buscamos de facto um modelo de educação, mas na realidade, em consciência, fazemos muitas vezes a escolha pelo selo de qualidade que já referi. Também é motivo de escolha para aqueles privilegiados que podem todo o valor que uma instituição pode oferecer, com todas estas características já referidas, e ainda pelo envolvimento que cria, a forma como inspira, o sentido de compromisso, de missão e, obviamente, pelos valores que lhes estão associados. O desafio que se colocam às famílias, em particular aquelas que têm a liberdade de escolha para uma escola católica privada, no sistema atual, é que, suportando a integralidade dos custos da educação, reconhecemos um investimento para os nossos filhos, uma oportunidade, mas que este privilégio social nos crie uma obrigação conjunta de solidariedade, um maior sentido de responsabilidade coletiva, para poder garantir uma maior equidade no acesso ao ensino e a este tipo de serviço. Cabe-nos, por isso, também nós, famílias, este serviço aos mais pobres e àqueles que não conseguem ter esta opção. E não poderemos considerar que isso está delegado na Igreja e nas escolas. Qual é o futuro? Não tenho absolutamente claros os caminhos a percorrer. Espero que não acolham-nos e não os avaliem, porque alguns podem parecer demasiado simplistas. Famílias, temos que promover mecanismos de solidariedade, de intervenção conjunta entre as famílias católicas, para permitir um maior acesso a uma educação cristã. Desde logo, num mecanismo de pertença, de presença mais forte, mais explícita na sociedade. Temos que garantir que isso não constitui uma sobrecarga desproporcionada para o Estado, mas que seja um modelo de neutralidade de custos ou de investimento, com outro tipo de resultados. E a isto comprometo-me pessoalmente. Na realidade, aqueles que optam por investir numa educação prestada por privados acabam por aliviar o Estado de qualquer custo, pelo que se deveriam criar mecanismos de compensação e de solidariedade pelo próprio Estado, para com os outros que mais necessitam. Reconhecer que muitas destas instituições substituem o Estado, aliviando-a também de custos, e que essas obrigações fazem parte da missão primária do Estado. Quantos minutos? Peço desculpa. Estou-vos a amassar. Peço desculpa. Eu termino num minuto. Demonstrar e comprovar com resultados práticos e conhecimento específico e concreto. Isto é fundamental. Nós temos que mostrar que a pegada da educação católica é uma pegada distinta e diferenciadora. Os competidores externos estão subsidiados e, portanto, não vale a pena ir por aí. Temos que arranjar outra forma de o fazer. Todos juntos conseguiremos. Assumir que o Estado é parceiro fundamental e central. É importante uma mudança de modelo, de relações, de posicionamento. Despertar nas famílias, mas também no Estado, nas instituições, na Igreja, o direito ao acesso de uma formação baseada em valores cristãos, comprovando os benefícios que daí resultam para a sociedade, para as pessoas, para o próprio Estado. Quanto a potenciais caminhos, deixaremos para partilha na nossa mesa redonda. Afinal, ser escola católica para a vida é um caminho nesta peregrinação. Escola nas instituições, escola na família, sermos escola na sociedade, na vida social, no mundo do trabalho. Façamos o caminho, com ousadia, com coragem, com ânimo e continuemos em frente. E que possamos surpreender o mundo com sinais de esperança, de fé e de amor. Obrigado.
Muito obrigado, João, pela intervenção. Sim, a escola católica tem de deixar de ser um luxo, e o João disse-o de forma muito clara, e tem de deixar de ser vista também como um luxo. São duas dimensões diferentes, não é? Uma leva à outra, mas... E depois é importante sublinhar esta ideia de que a escola católica, eu gostei da expressão da pegada, é uma expressão tão evangélica, não é? A escola católica tem de deixar uma pegada diferenciadora, mas aí remeto para uma outra dimensão que o João trouxe, que é a de que tem de atuar de uma forma inclusiva para a cidadania e para a ética. Infelizmente, só alguns têm o privilégio de usufruir deste contexto educacional. O importante era que deixasse de ser um privilégio, mas é o tal percurso que se calhar já não é para esta mesa redonda, a menos que não queiram almoçar, mas pronto. Pedro. Só que, o PowerPoint. O PPT, que é o partido do PowerPoint, não é? Vou pedir para me porem o PowerPoint, se faz favor. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradeço o convite, felicito a organização por este evento, esta reflexão, e cumprimento também os meus colegas de painel. Eu vou recorrer aqui a uma pequena muleta para não me perder e para ser sucinto. Sei que já está toda a gente à espera do almoço. Vou mudar, muito bem. Muito obrigado. A sociedade atual, de facto, está diferente do que era há 10, há 20 ou 30 anos atrás. Neste momento existe uma enorme pressão à secularização. Vivemos uma sociedade predominantemente hedonista, em que há, de facto, um certo relativismo moral e um hiperindividualismo. Há uma valorização do temporário. É difícil fazer-se escolhas definitivas e, neste contexto, o para sempre não tem qualquer sentido e prevalece o até desejar. Por esse motivo é um pouco difícil falar, por exemplo, em casamento católico, não é? O para sempre, e talvez seja uma das razões pelas quais os jovens se casem cada vez menos. Eu ouço recorrentemente, todos os dias, esta conversa de que é só um papel, ou não vale a pena. Portanto, é um bocadinho difícil convencer que se é uma coisa boa, se nós temos um tesouro em casa, queremos-lo para sempre, não é? Nesse sentido, também se torna difícil também falar de Deus e falar de fé. Isto é uma frase do Papa Emérito Bento XVI, que vivemos numa ditadura do relativismo, que não reconhece coisa alguma como definitiva e propõe como medida última o próprio eu e os caprichos. Embora isto seja uma visão um bocadinho redutora, esta dicotomia que eu vos aqui apresento, talvez ajude um bocadinho a enquadrar esta reflexão que eu vos proponho apresentar aqui sobre a escola católica. Existem duas visões do mundo, uma em que, de facto, garante que existem princípios e valores imutáveis, inscritos por Deus na natureza do homem, e há outra visão do mundo que nada ou alguma coisa é estável ou permanente e todas as coisas são regulativas no tempo, em lugares e circunstâncias. Portanto, no fundo, é um bocadinho o relativismo que está aqui presente nesta segunda visão. Quais são, afinal, os objetivos da educação católica? Já foi quase tudo dito, mas eu vou tentar acrescentar aqui mais uma reflexão, talvez do psiquiatra. A educação de facto, cristã, deve acompanhar a educação das pessoas, nomeadamente o desenvolvimento cognitivo. Um dos objetivos, sem sombra de dúvida, é isto, evitar a pobreza espiritual. Eu penso que o Papa ainda a semana passada terá usado este termo. Temos que lutar contra a pobreza espiritual, não só a pobreza material, mas a pobreza espiritual, a falta da formação na fé. A formação na fé é algo que é contínuo ao longo da vida, portanto, e muitas vezes o que se verifica é que há uma assimetria entre a formação académica, a formação científica, principalmente por parte dos jovens, e a formação religiosa. E a educação católica tem como objetivo precisamente colmatar ou evitar que esta assimetria se crie. Depois é importante também desconstruir um bocadinho este mito de que, de facto, a fé cristã, a ciência e a cultura são realidades conciliáveis. Não há aqui nenhuma oposição, não há nenhuma contradição. É perfeitamente possível ser um bom médico, ser um bom gestor, ser um bom advogado, ser competente na sua área e, simultaneamente, ser católico e professar uma fé. Portanto, não há aqui um antagonismo a este nível. Outro objetivo da educação católica é termos a consciência que, de facto, mesmo nos estratos sociais mais elevados, mesmo nos colégios privados, que muitas vezes há situações, talvez não hajam situações tão graves, ou também as há talvez um pouco escondidas, o sofrimento na vida das crianças existe sempre. Portanto, mesmo as desavenças, os conflitos, mesmo entre casais, são independentes do estrato económico. E, portanto, há muitos jovens, muitas crianças e adolescentes, precisamente por isso, porque não têm a família ideal, não têm o melhor ambiente familiar para desenvolver uma personalidade matura e equilibrada, encontram-se em desvantagem em relação aos outros, em desvantagem em relação à aprendizagem,
em desvantagem em relação à formação de uma personalidade normal e equilibrada, em desvantagem em ter também sucesso na vida profissional. A escola deve atender essas necessidades e deve acompanhar, deve perceber. Eu não defendo aqui a introdução de um psicólogo, ou melhor, defendo a introdução dos psicólogos nas escolas, mas não defendo a psiquiatrização excessiva da sociedade, nem que haja um psicólogo para cada aluno, não é isso. Mas, por exemplo, a figura do tutor parece muito interessante, do tutor que acompanha, um professor que está mais dedicado e acompanha ao longo do percurso escolar um grupo de determinados alunos. Esta proximidade parece muito relevante e que ajuda muitas vezes a responder às necessidades individuais dos alunos. Eu, a este respeito, eu acompanho várias pessoas na minha consulta, também porque é uma área em que de facto há muita pressão, há muito burnout, presumo que estejam aqui vários, também são bons clientes dos consultórios psiquiátricos, e aquilo que eu verifico sistematicamente é uma grande desmotivação a nível profissional. Mas a semana passada houve um caso de uma professora que gosta da profissão, embora esteja doente, mas gosta da profissão e continua motivada, que partilhou comigo um testemunho muito interessante que eu partilho aqui também convosco. Ela dizia que de vez em quando ia até ao recreio, tinha uma relação especial com os alunos, portanto se estabelecia uma boa relação com os alunos e ia para o recreio durante 3 ou 4 minutos apenas a olhar para os alunos e vê-los, gostava de olhar. E de vez em quando esse olhar um bocadinho contemplativo, para nós que temos fé, um olhar contemplativo, ver aquela alegria, aquelas crianças, era retribuído com o aproximar de alguns deles que simplesmente a cumprimentavam. Também me lembrei a este propósito de uma história de um colega, eu antes de entrar na psiquiatria tive em ortopedia. E eu vi uma vez estava a aguardar que a cirurgia acontecesse no bloco operatório e vejo um colega meu a correr, tem que ir para dentro. Eu disse, mas porquê? Porque senão o doente é anestesiado. E o que é que ele fazia? Ele fazia um ritual, e eu aprendi isso com ele e achei isto maravilhoso, que antes do doente ser anestesiado, habitualmente o cirurgião entra só depois do doente estar anestesiado. Ele achava por bem ir dar umas pequenas palavras de consolo ao doente. Portanto, apertar-lhe a mão, dizer vai correr tudo bem, e isso funcionava muito bem. Ele tinha uma excelente relação com os doentes e isso era um dos elementos que ele valorizava. Ou seja, serve isto para dizer que apesar de, enfim, a educação pode-se discutir em termos teóricos, podemos falar em termos coletivos, mas este contacto e as necessidades individuais dos alunos são sempre diferentes umas dos outros e não devem ser esquecidas neste processo educativo. Temos uma tendência para a laicização da sociedade, sem sombra de dúvida, que tem conduzido também à marginalização da escola católica, não só pela diminuição dos apoios, dos subsídios. Este ano houve outra medida no Orçamento do Estado, através da retirada do ticket de ensino, que era uma forma também das empresas poderem subsidiar a escola privada dos funcionários, também foi retirado no Orçamento do Estado. Portanto, reduzem-se os apoios financeiros e pretende-se, obviamente, que o Estado seja a única entidade educativa. Há uma tendência para isso. Ao ponto de haver um certo radicalismo, este boneco, achei por graça incluí-lo aqui, qualquer dia, quase que as crianças, antes de entrarem na escola, têm que pôr os símbolos religiosos, o crucifixo, passar por um detector de metais. Portanto, há um bocadinho esta asepsia religiosa que tendencialmente acaba por ser bastante extremista. E, portanto, sob este pretexto da laicidade, muitas vezes impede-se os pais no direito legítimo que é educar e transmitir os seus princípios e valores aos seus filhos. É um direito que a Constituição, de alguma forma, também garante. Eu agora vou fazer aqui uma reflexão muito rápida sobre 2 temas que têm a ver com a educação católica. O primeiro é esta lei, malfadada lei de educação sexual nas escolas, de 2009, que ainda está em vigor, e eu na altura fiz um pequeno comentário para a Assembleia da República, não foi atendido, porque há aqui uma carga muito ideológica, e uma das críticas que eu fiz a esta lei é que é extraordinário que se faça uma lei sobre educação sexual em que não aparece uma única vez a palavra amor. Como é que se pode ensinar, ou como é que se pode programar a educação sexual nas escolas, dissociando a sexualidade do amor? Isso talvez seja genitalidade ou sexofilia, mas de facto a sexualidade humana incorpora o amor. Portanto, por outro lado também esta lei não faz qualquer menção, este projeto de lei, ao autocontrolo, à educação dos desejos, ao domínio dos impulsos. Portanto, também não faz qualquer menção nem alusão à questão da responsabilidade. Portanto, a responsabilidade é indissociável também de uma sexualidade normal que se pretende equilibrada e que é preciso ser ensinada. Portanto, isto é um exemplo, de facto, destes projetos de leis que são retiradas toda esta componente, que é uma componente que também nos distingue dos animais irracionais, não é? Portanto, retira-se o pensamento à sexualidade. Outra reflexão, e outra barbaridade que está a acontecer neste momento na nossa sociedade, que é a questão da ideologia do género. Eu, como psiquiatra, entendo que nunca hoje se baralhou tanto e se confundiu e se criou tanta psicopatologia nos jovens e adolescentes a propósito desta ideologia do género.
que de facto não tem base científica sólida, é especulativa. Isto é importante que seja dito, não há consenso sobre isso. Portanto, apresenta-se esta realidade como uma verdade científica, evoca-se os estudos que são feitos, os estudos muitas vezes são enviesados, são manipulados. Portanto, não há, nomeadamente, por exemplo, na Faculdade de Medicina, onde eu leciono, não há qualquer consenso em relação a isto. Nós conhecemos bem a realidade, os médicos conhecem a realidade, os professores também conhecem, os pais também conhecem e sabem que isto é um artificialismo que se está a construir. É um fenómeno, de facto, de engenharia social. É evidente que a identidade sexual pressupõe uma sintonia entre o nosso código genético e a nossa identidade genética e a identidade psicológica, e os casos em que existe esta dissociação, que nós chamamos de transexuais, ou agora recentemente chamou-se disforia do género, são exceções. E antigamente eram tratados, e bem tratados, por médicos, por psicólogos, por psiquiatras, e havia uma dúzia, quando muito, de casos por ano, em 10 milhões de habitantes. Portanto, esses casos, com esta nova lei, que agora está em discussão em especialidade, e se for aprovada, é um absurdo, retira, expulsa a medicina na decisão destas situações. Eu vou avançar. O objetivo final, obviamente, desta ideologia do género e da sua proclamação e a sua fomentação nas escolas, não tenho dúvidas, é este. É a destruição da família. A destruição da família constituída por homem e mulher, e, de facto, a construção de um homem novo. Há aqui uma tentativa, de facto, de reeducação das massas através de uma ideologia sem bases científicas. E sob proteção do Estado, porque isto depois é massificado. Os desafios para a educação católica, de facto, é também ajudar o aluno no seu crescimento pessoal, transformando-o num verdadeiro apóstolo. Este apóstolo deve estar preparado para o exercício da sua profissão. E, às vezes, é preciso ir para a rua, não é? Dar testemunho. Esta imagem aqui é da Marcha pela Vida, que teve lugar agora há poucas semanas atrás, e, portanto, nós temos, como católicos, temos a obrigação, de facto, de estar preparados para isso, dar testemunho da nossa vida pessoal, familiar, e aqui a escola católica tem uma responsabilidade acrescida. E eu, às vezes, fico um bocadinho na dúvida, nós católicos, às vezes, temos um certo complexo, e às vezes somos dominados, porventura, por uma certa tibieza. Eu vou partilhar, estou quase a terminar, vou partilhar aqui um pequeno testemunho de alguma incoerência ou de alguma fragilidade que aconteceu comigo, neste caso com o meu filho. Os meus filhos estão numa escola católica, que se diz católica, privada, é o Colégio Manuel Bernardes, e a determinada altura discutiu-se a eutanásia. E o professor de Filosofia, muito bem, decidiu que haveria de fazer um debate. Isto é a primeira coisa, mas fazer um debate para quê? Quer dizer, que se faça um debate numa escola pública, devia de fazer uma sessão de esclarecimento, porque sobre a eutanásia eu acho que uma escola católica não tem dúvidas em relação a qual é a sua posição. Obviamente que os alunos poderão colocar perguntas, poderão colocar questões, mas, de facto, há logo este princípio de fazer logo um debate. Portanto, convida-se logo uma pessoa contra e outra a favor. Depois, foi um fenómeno curioso, foi os participantes, não é? Dos alunos da turma do meu filho, só 2 é que eram contra a eutanásia. O restante estava tudo a favor. Portanto, foi um debate também enviesado, por isso. Além disso, para cimentar o debate, para estimular o debate, foi escolhido visionar-se um filme. E imaginem que filme é que foi escolhido. Mar Adentro, não é? Que é um panfleto a favor da eutanásia. Completamente, um filme está muito bem feito, é muito dramático, não, é dúvida que suscita compaixão, mas eu recordo-me que na altura em que aquele filme foi apresentado em Espanha, a Associação Espanhola de Doentes Tetraplégicos, que representa cerca de 25 mil doentes, fez um comunicado a opor-se completamente à mensagem subjacente àquele filme. Porque achava que os tetraplégicos, independentemente da sua circunstância, de grande sofrimento e fragilidade, tinham o direito a viver, tinham um lugar na sociedade, eram amados pelas suas famílias e privilegiavam a vida e opunham-se àquela mensagem da eutanásia. Portanto, o desafio da educação católica é um desafio constante, que obviamente é um processo longo, que envolve a participação e um esforço coletivo, os pais devem estar envolvidos, e importa desenvolver pessoas maturas com sentido crítico. Portanto, é preciso também que a educação católica estimule este sentido crítico, a reflexão crítica. Neste sentido, o cristianismo, eu estou a terminar, é o último slide, o cristianismo não pode subjugar-se ao secularismo, relegando para segundo plano a sua natureza sobrenatural. Nós temos uma mensagem sobrenatural. Portanto, de outro modo, se a Igreja não cristianizar o mundo, será um mundo a secularizar a Igreja. Isso não tenho dúvida nenhuma. Portanto, se nós não fizermos este esforço coletivo, permanente, constante, perdemos a batalha. Quer dizer, será o mundo, de facto, a secularizar a Igreja. Secularizar.
E esta é a última frase, eu acho que, e o tema desta reunião de hoje, as escolas católicas, tal como aconteceu no passado, têm um papel crucial na formação, mas também esse papel existe no presente e eu estou certo que continuará no futuro. Muito obrigado.